Olá, mulher linda, guerreira e abençoada por Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Estou aqui mais uma vez e para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes. Quero agradecer aí novas inscritas que estão chegando no canal. Eu creio que é Deus escolhendo vocês para estar nessa nova jornada junto comigo, tá? Há um novo tempo para nós, eu tenho sentido isso, algo novo para nós. Nosso Deus, Ele trabalha de uma forma que às vezes nós não entendemos. Estamos aqui nesse canal Feminina Gospel, tratando de coisas pertinentes a nós mulheres, na verdade a nós seres humanos, né? Mas esse canal é voltado para nós mulheres. Estou gravando esse vídeo à noite, tá? Umas 10 e pouco. Trabalhei durante o dia, cheguei, fiz janta, arrumei umas coisinhas e vim aqui gravar. Hoje, durante o dia todo, o Senhor ficou falando no meu coração, trazendo essa mensagem, tá? E o Senhor tem falado comigo a respeito da vida financeira. É um novo tempo para nós. Então, como eu estava falando com vocês, eu às vezes questiono a Deus, né? Porque Deus tem uma maneira de trabalhar na minha vida que é totalmente especial. Quando eu comecei a gravar os vídeos, o Senhor falava comigo, fala sobre a minha palavra, fala do meu amor, fala do que eu faço, de onde eu te tirei, né? Que eu tive uma depressão aí, tive um momento muito difícil que eu vivi. E naquele momento ele estava sendo tratado, estava sendo lapidado pelo Senhor, no que diz respeito à vida espiritual. Então eu ainda me sentia uma angústia, sentia uma tristeza, estava ali, sabe, sendo aliviada, sendo tratada pelo nosso Pai, pelo Espírito Santo de Deus. E ele começou a trazer meu coração, que era para eu falar, trazer a palavra, falar. E eu disse assim para o Senhor, Senhor, eu não estou preparada para isso. Como eu vou falar da sua palavra, se eu não estou me sentindo bem ainda? E o Senhor falou assim para mim, Espírito de Deus, não é para falar de você, é para falar da minha palavra, é para falar de mim. E ali foi um despertar, sabe? E aí eu falei, meu Deus, é verdade, né? Muitas vezes pensamos que é sobre nós, mas não é sobre nós, é sobre o nosso Deus que é grande e poderoso. E agora eu me deparei com essa situação. O Senhor tem trabalhado na minha vida financeira. Não quero dizer para você que eu sou rica, nada disso. Sou rica sim da graça de Deus. Quem tem Deus na sua vida é rico, né? Porque eu já fiquei doente, fiquei internada no hospital do SUS e fui tratada ali como se estivesse no hospital particular. O Senhor trazia médicos que trataram de mim com muito amor, enfermeiros, colocaram eu em lugares maravilhosos ali no hospital que era do SUS. Então, como se eu estivesse ali pagando um hospital particular. Recentemente vivi isso também com a minha mãe, que esteve aí numa enfermidade, né, no intestino, um câncer, e ela foi tratada no hospital do SUS. Os médicos trataram, eu me senti ali no Albert Einstein. Maravilhoso o que Deus faz, né? O detalhe, o cuidado. Então é assim, quem tem Deus é rico com certeza. Mas eu quero falar com vocês em relação a isso. O Senhor começava a trazer ao meu coração, pois Ele tem aberto a minha visão no que diz respeito à vida financeira. Pois eu cresci aí de uma família muito simples, uma família que lutou muito na vida. E na minha vida não foi diferente. Tem um lado espiritual. Tem um lado que às vezes nós fazemos coisas erradas, plantamos maus sementes, então colhemos maus frutos, não é verdade? Consequência de coisas que nós fazemos. Na verdade tem toda uma história. Então eu comecei a falar com Deus e o Senhor começou a trazer meu coração. Eu tenho vivido aí de 3 anos para cá uma mudança na minha vida. Tem aí no canal o lugar onde eu morava com os meus filhos, uma casinha muito simples, passamos ali muita dificuldade, chovia dentro de casa, tinha rato que entrava pelo telhado, às vezes eu dormia morrendo de medo de um rato subir em cima de mim, porque eu e minha filha dormíamos no colchão, no chão. Uma situação muito difícil, não passei fome porque Deus sempre cuidou, Deus sempre proveu o alimento, mas no que diz respeito à vida financeira foi uma situação muito difícil. Criei os meus filhos pela graça de Deus e hoje eu vejo assim o trabalhar do Senhor, né? Minha filha logo mais se forma psicóloga, estuda numa das melhores faculdades de São Paulo e ter condição para isso, promessa de Deus na minha vida e hoje eu vejo se cumprindo na vida dela. Minha filha do meio, sem termos condições para pagar cursos ou outras coisas que ela me pedia, né? E o Senhor proveu que ela, desde o ano passado, né, fez um curso ao qual ela recebia. Tem testemunho aí no canal e falando inglês fluentemente, sabe? Eu fico assim, falando, meu Deus, só Deus faz isso. E tem o meu filho, um rapazinho também, que tem uma visão aí totalmente diferente de mim, na idade dele, né? E Deus já está abençoando aí com algum negócio que ele está fazendo, que Deus colocou no coração. Então hoje eu olho
alguns anos atrás, onde eu estava ali desesperada, sem saber o que ia acontecer na minha vida, qual seria o meu futuro, porque estava eu sozinha, abandonada, né, com as 3 crianças, e passando uma dificuldade muito grande, e o meu medo era qual o futuro dessas crianças. E naquele momento, o que eu ouvia eram palavras assim, desesperadoras. Eram profecias malditas, né? Que me diziam, olha, você vai sofrer muito com seus filhos, essa deve ser a sua vergonha, você vai ver o que você vai passar com ela. E eu lembro um dia que eu repreendi no nome do Senhor Jesus. Uma pessoa da família falando isso, eu falei, não vou passar por vergonha. Os meus filhos, fruto do meu ventre, são abençoados por Deus. E eu repreendi aquela palavra, aquela profecia maldita. E hoje eu posso agradecer a Deus, porque algumas semanas depois eu fui numa igreja e chegava ali angustiada, triste, e o Senhor trazia uma irmã. Assim que eu entrei na igreja, né, desanimada, triste, sem esperança, a irmã já veio até mim falando, mulher, Deus manda te dizer para você acalmar o teu coração. Fique em paz, porque aquela lá estou eu cuidando. E a partir dali eu descansei, porque eu ficava olhando aquela situação pensando, meu Deus, será que eu vou ver minha filha se perder, ou meus filhos? Não, mas o Senhor falou que ia cuidar e assim Ele fez. E hoje eu agradeço ao Senhor. Passou alguns anos, o Senhor nos tirou daquele local, levou para uma casa melhor e hoje eu estou num lugar assim muito agradável. Hoje eu pedi ao Senhor alguns detalhes que essa casa tem. Logo mais eu colocarei no canal, tá? Tudo é no tempo, eu faço tudo conforme o Espírito Santo foi me falando. Agora é para você falar sobre isso, agora é para você fazer tal coisa. E é interessante que eu gravei o vídeo anterior falando sobre a vida financeira. E gravei isso na hora do almoço no domingo. E quando foi à noite, meu Deus, um levante tão grande sobre a minha vida que eu só sabia chorar. Chorar, fiquei triste. Fui trabalhar na segunda-feira com os olhos tudo inchados, porque quando eu choro os olhos ficam tudo inchados. E ele não entendia, sabe? E naquele dia eu tinha gravado o vídeo tinha gravado o vídeo meio-dia e comecei a editar ele um pouquinho à tarde e ia colocar para segunda. Depois dessa situação, eu pensei em não fazer mais, não colocar mais. E aí eu falei, não, mesmo com pouca força, eu vou fazer o que Deus tem mandado. E eu coloquei no canal. Então o que eu quero dizer com isso para você, mulher que está chegando agora, que está comigo, não importa quantas mulheres são, é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que vai trazer vocês para cá. O Senhor me mostrou que vai mudar a nossa história. Ele quer transformar nossas vidas. No meu conceito, eu acreditava que para falar da vida financeira, eu tenho visto, eu sigo algumas pessoas, eu tenho aberto minha visão, eu tenho procurado entender, eu tenho desejo de crescer, e esse desejo é desde quando eu tinha meus 18 anos, e fui muito roubada, não tinha noção. Então quando você não conhece a verdade, você não consegue viver a plenitude da palavra. Por isso ela diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por não conhecer a palavra, eu tinha um desejo muito grande no meu coração, que ardia, sabe, dentro de mim, mas eu não sabia como fazer. Tentei fazer algumas vezes, deu errado, desisti, fiz de novo e então coloquei isso guardado, esse desejo de querer crescer na vida financeira. E você observa que muitas coisas nos paralisam. Desde o nosso crescimento, né, nossa criação e na parte religiosa, então é tudo um pacote de coisas que faz com que nós paramos no caminho e não crescemos, né? O desejo de Satanás é que nós não evoluímos. E o que eu quero dizer com isso? Para vocês entenderem um pouquinho. Eu cresci com a ideia de que é pecado a gente ser rico, de ter dinheiro, essas coisas assim. Como nós sempre fomos muito simples, meu pai tinha, tadinho, na maneira dele nos ensinar. Eu lembro quando eu reclamava de alguma coisa, que nós, quando somos crianças ou adolescentes, não entendemos a situação, o contexto da história e reclamamos, né? Devido àquela vida simples que nós tínhamos. Então, às vezes eu desejava algo, às vezes reclamava de alguma coisa pro meu pai. E ele logo falava assim, essa frase ficou muito marcada na minha cabeça. Ele dizia assim, olha, não reclama, tem pessoas em situações piores do que você. E aquilo eu não tinha muito entendimento, mas eu não aceitava. Eu falava, não, pai, se tem pessoas piores do que eu, tem pessoas em situação melhor. Então se é pra eu vou olhar pra quem está melhor. Ele ficava bravo, sabe? E hoje eu observo isso e falo, sabe o que tem sentido? Tem muito sentido isso? Porque eu estou numa situação e eu tenho que agradecer a Deus. A palavra nos ensina o quê? Em tudo dai graça. Nós não entendemos, às vezes nós estamos passando num turbilhão de coisas, né? Uma vida financeira difícil, uma situação que sai do nosso controle e que nos traz tristeza na nossa alma. Só que aquele momento o Senhor permitiu para que haja um crescimento.
para que você evolua. E as pessoas evoluem no momento difícil, as pessoas crescem no momento difícil. Grandes empresas, grandes negócios, né? Como surge por aí, sempre surge no momento da luta, né? Surge quando a pessoa ficou desempregada, surge quando a pessoa levou um não. Então é ali que ela vai ter um estralo e falar, não, calma aí. Algumas pessoas, né? A maioria prefere olhar para trás e falar, céus ou terra, o azar, para mim nada dá certo, e ficar ali fechado, né? E não progredir. Ficar reclamando, ficar se conformando com a situação. E outras pessoas, uma minoria, infelizmente, olha aquela situação, como diz aquele ditado bem popular, do limão faz uma limonada, né? Faz uma situação aí que aparentemente não tinha saída. Nessa situação difícil consegue crescer. Estava ouvindo uma palavra esses dias e ali o irmão dizia que, olha que interessante, passamos uma situação difícil, estamos passando, né, uma crise aí no nosso país e muitas empresas se fecharam. Em meio a essa crise, muitas pessoas cresceram. Então algumas pessoas fecharam empresas, né, perderam negócios, estão desempregados, estão numa situação muito difícil, e outras ficou desempregada na mesma situação difícil e hoje é dona de um negócio. Outras viu a empresa numa situação complicada e a empresa cresceu. Então qual que é a diferença? Se a crise está para todo mundo, você entende isso? A crise é mundial. Então algumas pessoas cresceram e outras pessoas acabaram se destruindo, acabaram em depressão. Então o que acontece? Qual que é a diferença? Sabe qual é a diferença? A mente da pessoa. Como ela vê a situação. Como eu estava falando, eu pensei assim, bom, quando eu chegar naquilo que eu desejo, eu acho que é o momento de estar ensinando, pois eu tenho observado aí no YouTube pessoas que falam sobre prosperidade, riqueza e mostram belas casas, belos carros, mansões, joias, coisas assim que você olha e fala, uau, né? Viagens. E aí Deus sempre faz dessa forma. Deus começou a falar comigo, o Espírito Santo de Deus, para eu falar sobre prosperidade, e eu falei, Senhor, mas eu tenho uma vida próspera, eu posso dizer isso porque Deus tem cuidado de detalhes, né? A prosperidade é algo que não quer dizer somente ser rico, ter muito dinheiro. Prosperidade é ver a mão de Deus trabalhando, a prosperidade é ver a provisão de Deus naquilo que você está precisando. Até mesmo em coisas simples, como eu já passei por isso, de estar precisando de um sapato furado, você olhar para aquele sapato e falar, meu Deus, e agora? O sapato está furado, não tenho dinheiro para comprar. E vem alguém e fala, olha, Rose, esse sapato aqui eu não estou usando, você quer? Aí você reclamou, pediu, falou, murmurou, de manhã e à tarde o Senhor traz a provisão. Isso eu estou falando de coisa pequena. E coisas grandes também. Tem aqui no canal até um testemunho eu vou resumir, tá bom? Eu vou colocar aí na descrição aí para vocês darem uma olhada nesse testemunho de uma situação muito difícil que estavam passando alguns meses atrás, e eu não tinha dinheiro nem para pagar nem a luz. Então estava uma situação assim que estava eu trabalhando e me veio a mensagem dizendo que minha luz tinha sido cortada, e aquilo para mim foi uma tristeza muito grande. Quando eu cheguei em casa, com a casa toda apagada, para mim aquilo foi uma humilhação. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Eu não tenho condição de pagar a luz, olha essa situação. O coração ficou tão angustiado, mas ao mesmo tempo veio uma paz. E eu falei, bom, Deus sabe de tudo. E ali, a minha filha, enquanto estava trabalhando, entrou lá em contato, conseguiu parcelar aquela dívida e eles iriam ligar no outro dia. Mas resumindo, isso foi numa quarta-feira. Quando foi na outra semana, estava na minha porta uma Land Rover, né? E quando eu chegava ali, eu olhava aquilo na minha porta, eu comecei a chorar, mas não por causa do carro, não por causa do valor que aquele carro valia, mas por ver a grandeza de Deus. Como que numa semana você não tem condições de pagar a sua luz é cortada, e na outra semana tem uma Land Rover na tua porta. Então isso quer mostrar para nós que a grandeza de Deus, que o poder de Deus ainda continua, né? Deus não mudou. Então ali para mim eu vi a grandeza de Deus, não no valor, mas no que Ele fez, sabe? E eu comecei a chorar e agradecer a Deus. Então isso me mostrou que pode ser a dificuldade que for, Deus muda a história, Deus transforma, né? Deus não mudou. Então, como eu estava falando para vocês, eu questionei por que Deus só quer que eu fale sobre isso, porque eu vejo pessoas falando sobre isso, são pessoas riquíssimas, pessoas que prosperaram financeiramente, que estão com as suas contas cheias, e não é o meu caso.
que eu posso te dizer é que eu tenho visto a provisão de Deus na minha vida, mudanças, e tem coisas que Deus tem me mostrado. E o Senhor falava para mim que, mais uma vez, não é sobre mim, mas é sobre a grandeza de Deus, sobre o que Ele pode fazer. Então você, mulher que está do outro lado, que de repente está desempregada, Deus vem trazer para você uma nova esperança, te dizer, mulher, que não está nada perdido. Deus pode mudar sua história de um dia para o outro, tá bom? Você que tem um sonho, que talvez até guardou já esse sonho, deseja trabalhar para você, deseja ter seu próprio negócio, então é para te trazer nova esperança, para te falar que o nosso Deus não mudou. Se você tiver fé, se você acreditar e fazer algumas coisas que precisam ser feitas para que as portas sejam abertas, Deus tem um novo tempo para a sua vida. Então Deus tem nesse novo tempo para a minha vida. Ele tem falado comigo que esse ano de mudança, ano de transformação, ano de colheita. Alguns anos atrás eu plantei e esse ano eu creio sim que vou colher, já estou colhendo. E você está junto comigo nessa mesma caminhada, tá bom? Deus quer mudar a sua história financeira. Deus quer que você comece a entender que Ele é Deus do ouro e da prata, que Ele é Deus que transforma, que Ele é Deus que abre porta onde não tem porta, é Deus que tira a água da rocha, é Deus que abre o mar para o povo passar. Esse Deus não mudou. O que mudou somos nós, né? Infelizmente a nossa fé é muito pequena. Diante da dificuldade nós nos desesperamos, né? Assim como fez Pedro. Pedro, olhando para Jesus, vai caminhando sobre as águas, mas quando ele começa a ver o mar revolto, ele começa a se afundar. Então muitas vezes nós olhamos para o mar revolto. Nós esquecemos de olhar para o nosso Senhor Jesus, para o nosso Deus, que é dono do ouro e da prata. Então, que você tenha fé, que você tenha esperança, que há um novo tempo para nós. Nos próximos vídeos eu vou trazendo aí para vocês o que Deus tem colocado no meu coração. Se você não for inscrita no canal, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal. Deus tem algo novo para sua vida. Deus quer mudar sua história financeira, sim. E através da história da vida financeira, todas as outras coisas são interligadas, por incrível que pareça. Nós cristãos temos mania de querer separar a vida financeira, né? Muitas vezes nós queremos dizer que não, nós acreditamos que não é vontade do Pai. A vontade do nosso Deus é que nós cresçamos e nós prosperamos sim em todas as áreas da nossa vida. E Deus quer mudar a nossa vida financeira, amém? E nos próximos vídeos eu vou trazer para você o que o Espírito Santo tem trazido no meu coração, para que você chegue no momento da bênção, para que você prospere sim o seu caminho e que você venha a glorificar e exaltar o nome dele na sua vida, amém? É isso, eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.